Boa noite. Boa noite. Mais de 100 mil paulistanos ainda sofrem com a falta de luz provocada pelo temporal do começo da semana. O drama com os cortes de água se agrava e obriga as famílias a buscar soluções de emergência. PM faz cordão de isolamento para impedir que o movimento Passe Livre avance pela Avenida Paulista. Indonésia nega apelo de Dilma e vai executar brasileiro condenado por tráfico de drogas. Irmão de Eduardo Campos diz que é cedo para falar sobre possível falha do piloto e que se deve aguardar a conclusão oficial. E na série Cara de São Paulo, Mário Luiz Thompson, um fotógrafo que acompanha há décadas o cenário musical brasileiro e internacional. O movimento Passe Livre realiza um novo protesto na cidade contra o aumento de tarifas no transporte público. Os manifestantes começaram a se reunir já no meio da tarde aqui na Avenida Paulista. Por causa de atos de vandalismo em manifestações anteriores, algumas pessoas que trabalham ou passam pela região estavam com medo. Manifestantes começam a se juntar na praça, já perto da Rua da Consolação. A polícia se posiciona com um efetivo reforçado. Os PMs revistam sacolas e mochilas de quem pretende participar do protesto. Quem passa de carro já adivinha o que vai acontecer. Como é que fica para circular quando tem isso? A gente sai da rota da manifestação. O que você acha disso, desse transtorno? Olha, eu não sei qual o tipo de reivindicação, mas atrapalha quem não tem nada a ver com o problema de cada categoria, né? Na calçada, quem pode também não pretende ficar para ver. Mas eu soube de pessoas, de amigos que vão antecipar o horário de saída, para não enfrentar nenhuma confusão, né, no caminho para casa, né? O pessoal tem medo? Sim, bastante. Por quê? Medo da violência, tanto dos manifestantes quanto dos policiais. Na hora da confusão, ninguém sabe quem é manifestante, quem só está passando. Ninguém quer arriscar, né? Nos últimos 2 anos, a Avenida Paulista foi a via que mais vezes foi bloqueada por causa de protestos, segundo um levantamento da CET. No ano passado, foram mais de 700 manifestações na cidade, 25% menos que no ano anterior, quando foram mais de 1.000, 200 só em junho. Foi quando multidões tomaram as ruas e forçaram as autoridades a voltar atrás na decisão de aumentar a tarifa do transporte coletivo, na época em 20 centavos. O ano passado foi marcado por protestos por moradia e também contra a realização da Copa do Mundo, mas com um número cada vez menor de participantes, assustados com a violência e o vandalismo. O ato de hoje é o segundo do ano contra o aumento da tarifa. Na última sexta-feira, o protesto terminou em confusão. Agências bancárias e lojas de carros foram depredadas. A polícia usou bombas de gás para dispersar os manifestantes. 53 foram detidos e liberados em seguida. A repórter Sabrina Pires acompanha a manifestação do MPL e tem mais informações. Sabrina. Olha, a situação aqui é a seguinte, nós temos toda a passeata descendo a Rua da Consolação neste momento. Olha só, tem bastante gente, segundo a polícia, pelo menos 500 pessoas. Esse dado é da Polícia Militar. Aqui um cordão de isolamento feito pelos próprios manifestantes e mais ali à frente o protesto. Ao lado, a gente vê o cordão de policiais que acompanham toda essa manifestação. E também a gente percebe que todo o comércio aqui na Rua da Consolação está fechado desde lá de cima da Avenida Paulista, onde começou essa concentração por volta das 5 horas da tarde. Em assembleia, eles decidiram o caminho a fazer e agora eles resolveram então descer a Consolação para ir até o centro de São Paulo. Eles vão ali ir para a prefeitura da capital paulista e depois para a Secretaria dos Transportes. A gente vê aqui o pessoal falando que é contra
contra a tarifa. A gente está aqui tentando mostrar o protesto deles pela redução da tarifa, que agora teve esse aumento de 50 centavos. Eles pedem tarifa zero, mas que pelo menos haja uma tarifa reduzida, não tenha esse aumento, então permaneça em R$3. Eles não reclamam apenas da prefeitura, mas também do governo do estado, já que o aumento foi também para o metrô e para o trem, além, claro, do ônibus. Aqui eles estão descendo então a Rua da Consolação, que tem o trânsito livre no sentido do centro. E essas são as informações até o momento, muito policiamento por aqui, mas nenhuma confusão até agora. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E a repórter Carla Rodeiro está em outro ponto na região central e também acompanha o ato do MPL contra o aumento da tarifa do transporte público. Carla? Olha, Gabriel, nós estamos aqui na parte de trás da marcha, que agora continua seguindo pela Rua da Consolação e que está sendo acompanhada muito de perto aqui pela polícia. Olha, a gente vê, são muitas viaturas enfileiradas, são dezenas de viaturas que seguem de perto essa marca. O governo não divulgou o tamanho do efetivo policial deslocado para esta manifestação. Na de sexta-feira passada, eram 800 homens. Desta vez a polícia não divulgou por medida de segurança, mas a gente percebe um policiamento extremamente reforçado. A cavalaria está presente, ela está ali de prontidão na região dos Jardins. A tropa de choque também está de prontidão para caso de alguma eventualidade. Bem, no início dessa marcha, houve um impasse porque os manifestantes queriam seguir pela Avenida Paulista, o que não foi possível. A polícia não permitiu essa rota porque a Avenida Paulista está em obras da ciclovia, e ali há entulho, há pedras que poderiam ser usadas contra os policiais em caso de confusão, já que houve confusão na sexta-feira passada durante o primeiro ato em protesto ao aumento de tarifas, e a gente viu que agências bancárias foram depredadas e também lojas de carros, e 53 manifestantes acabaram presos. Bem, o trânsito agora está bloqueado neste momento em apenas 2 quarteirões da Avenida Paulista. Então são os 2 últimos quarteirões, da Rua da Consolação até a Adoc Lobo. Na Rebouças também, o motorista que vem no sentido centro, ele tem que desviar ali pela Avenida Santos, já que a Consolação, no sentido centro, está bloqueada. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. Até o início da tarde, a cidade de São Paulo ainda tinha 100 mil residências sem energia elétrica. A AES Eletropaulo alega que a demora no restabelecimento da luz se deve à grande quantidade de ocorrências na capital. A empresa não deu um prazo para a normalização do problema. O barulho é quase ensurdecedor, mas a dor de cabeça, caso este gerador não existisse, seria ainda maior. 2 das 4 torres deste condomínio da Zona Sul estão completamente apagadas desde quarta-feira. O gerador só mantém o funcionamento total de 2 torres, além da portaria e elevadores de serviço. No elevador, aliás, a preocupação com as geladeiras e com os celulares dos moradores. Dentro de casa, Eduardo mostra os prejuízos. Tudo que está aqui na geladeira agora já vai para o lixo, porque ficou muito tempo já sem gelo. Então tem que ser jogado fora. Você não pode jogar fora ainda porque, como estamos em elevadores também, não tem como descer esse lixo todo. Então são 160 apartamentos que estão na mesma situação. O empresário conta ainda que toda a família está tomando banho de canequinha. Comprar galão de água para poder fazer higiene, escovar o dente, aquela coisa de tomar banho, né? Banho de canequinha. Banho de canequinha. Voltamos aqui ao século passado, tomamos banho de canequinha, né? Então, nós estamos na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores da América Latina, e não conseguimos ter energia elétrica, né? A culpa é deste transformador que teve o fornecimento de energia desligado durante o temporal da última quarta-feira. Mesmo caso deste outro prédio também na Zona Sul. 2 transformadores tiveram queda de energia na chuva de segunda-feira e a luz só voltou na noite de ontem. Os funcionários tiveram de trabalhar ainda mais para controlar a entrada e saída dos moradores. Abrir os portões no braço, na mão mesmo, e ficar direcionando os moradores até os apartamentos pelas escadas
com luz de celular, lanterninhas. No início dessa semana, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana de São Paulo. Nesta sexta-feira, o Centro de Operações da Eletropaulo informou que trabalha para restabelecer o fornecimento de 100 mil clientes, mas não deu um prazo para normalizar a situação. Nos casos de queda de árvore, por exemplo, nós temos a destruição da rede. Não se trata de reparar a rede, se trata de reconstruí-la naquele local. Então, por conta dessa sucessão de eventos, acabou formando uma fila essa que nós agora estamos já terminando o restabelecimento. O vice-presidente de operações da Eletropaulo explica ainda que a demora para restabelecer o fornecimento de energia se deve à grande quantidade de ocorrências. Cair 1000 árvores em 15 dias não é um evento normal na nossa cidade. Nós podemos evitar que o problema continue sendo ampliado. De que forma? Evitar que as pessoas plantem árvores incompatíveis com a vida urbana. E aí acaba colocando em risco não só a rede elétrica, mas acaba colocando em risco a vida das pessoas. E o problema da falta de água e também da redução da pressão vem afetando diversos bairros de São Paulo. Nossa equipe acompanhou à noite nas casas de alguns moradores que se viram como podem para conseguir seguir a rotina. Na torneira da casa do Tiago, nenhuma gota. Ele mora na Vila Aimoré, na região do Itaim Paulista, zona leste da cidade. A situação vem se arrastando desde outubro, mas agora piorou. Teve uma época que estava acabando no horário certo, de 5 horas. Agora não, agora está acabando 2 horas, 3, 4, 5, não tem horário. Como ele não tem caixa d'água, precisa usar baldes e garrafas PET para armazenar a água. Até o tanquinho é usado para garantir o abastecimento diário. Sim, então a gente armazena nesses baldes, armazena em galões de 20 litros, de 5 litros que a gente tem, garrafas PET. Para tomar banho, o Tiago tem um pouco de sorte. Usa o banheiro da mãe, que mora ao lado, porque ela tem caixa d'água. O estoque dos galões é usado para cozinhar e também para o consumo. O problema é que ele e a esposa trabalham fora e nem sempre estão em casa no período em que tem água. Por isso, as roupas da família são lavadas na casa da sogra dele. Para mim, como eu chego muito tarde, já não tem água, né? Então, o que eu faço? No sábado, eu deixo só um pouquinho de água armazenada, só para levar as roupas da neném, no máximo. A falta d'água também atinge muitos moradores aqui da Vila Alpina, também na Zona Leste. A diferença é que aqui na casa da Michele, por exemplo, ela estava contando pra gente que o racionamento para valer começou mesmo na semana passada, foi isso? Semana passada, na terça-feira da semana passada. Como é que foi? Acabou a água, assim, sem aviso, nada. E aí ficou, tipo, o dia inteiro sem água. E aí ela voltou, ficou menos de 1 hora com água e acabou de novo. E aí na quarta acabou, na quinta acabou, na sexta, sábado, domingo e até hoje. E é sempre assim, quando volta fica poucas horas? Fica pouco tempo, aí você já tem que pegar balde, pegar garrafa, encher as coisas da geladeira, porque senão você fica sem água para tomar. Na pia, o mínimo que sai não serve nem para lavar a louça, que fica acumulada. É difícil, né? E aí para lavar a louça também é complicado, né? Ah, tá aí a louça na pia tudo suja, não dá nem para lavar. 4 pessoas moram na casa, ela, os pais e o irmão. No banheiro, a família reaproveita a água para usar na descarga. A reserva de 500 litros da caixa fica exclusivamente para o banho e ainda assim é um sufoco. A água do chuveiro sai menos água, fica mais quente. E aí você tem que deixar o chuveiro totalmente desligado para conseguir tomar banho ainda mais nesse calor. Michele diz que perdeu as contas de quantas vezes já ligou para a Sabesp para reclamar. Da semana passada deve ter umas 10 ligações, registros de ligações minha. E eles falam assim, não tem nenhuma manutenção aqui, não tem nada falando que tem manutenção no seu bairro, nem na sua rua. E a gente não sabe do problema e tem 24 horas para resolver. Só que nessas 24 horas a gente está sem água desde a semana passada. E para piorar a situação, o nível do Cantareira continua caindo. E o sistema registrou ainda menos chuva neste início de 2015 que o previsto.
A quantidade de precipitação no Cantareira nesta primeira quinzena de janeiro é a menor para esse período em 12 anos. Os 60 milímetros até agora são só 22% do esperado para este mês inteiro. Para que o sistema feche janeiro na média, teria que chover mais que o triplo do que vem chovendo em 2015. O Cantareira está hoje com 6,1% do volume armazenado. O sistema Alto Tietê também teve queda e passou de 10,9% para 10,8% da sua capacidade total. No Guarapiranga, a queda também foi de 0,1 ponto percentual e o sistema está operando com 39,9% de sua capacidade nesta sexta-feira. E o governador Geraldo Alckmin anunciou hoje que o estado está adotando medidas para aumentar a produção de água no Guarapiranga para reduzir a utilização do Cantareira. Além disso, o sistema Alto Tietê, segundo Alckmin, vai passar a receber água do rio Guaratuba. E a prefeitura quer multar quem desperdiça água em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que penaliza quem for flagrado lavando o carro ou a calçada com mangueira. Os valores das multas não foram divulgados. O projeto de lei foi criado após uma recomendação do governador Geraldo Alckmin, que pediu a todos os prefeitos para que fossem criadas leis municipais para impedir o consumo excessivo de água no estado, que vive a pior crise hídrica de sua história. E a semana termina abafada em todo o estado de São Paulo. Praticamente todas as cidades registraram temperaturas acima dos 30 graus. Aqui na capital paulista, a máxima foi de 33 e já começou a chover, mas de forma isolada, só em alguns pontos da cidade. E como será que fica o tempo no final de semana? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Sábado de sol e calor na praia está garantido em quase todo o litoral do país. O ar seco ganha força e afasta as chances de chuva do centro-norte paulista ao interior nordestino. Ali no litoral o sol vai brilhar forte e se chover será de forma bem rápida, com exceção ali do sul do país, onde uma frente fria deixa o tempo mais instável, mas ainda muito quente. E entre o centro-oeste e a região norte do Brasil, o calor continua intenso e chove a qualquer hora do dia. A máxima amanhã vai atingir os 32 graus em Maceió, 34 em Belo Horizonte e em Florianópolis, e no Rio de Janeiro os termômetros vão mais uma vez chegar bem perto da marca dos 40 graus. É muito calor. O paulista também não vai ter refresco. As temperaturas vão continuar elevadas em todas as regiões. No centro-oeste ainda pode chover entre a tarde e a noite e a máxima vai aos 36 graus em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Já no centro-norte a chuva vai dar uma trégua e faz calor, de 35 graus em Ribeirão Preto e de 37 em Araraquara. No litoral, as chances de chuva também diminuem e o dia vai ser de praia. Em Caraguatatuba e em Santos, a máxima vai ficar em torno dos 34 graus. Para a Grande São Paulo, o dia será muito quente e a chuva pode vir de forma isolada a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 22 e máxima à tarde na casa dos 35 graus. No domingo, poucas mudanças, máxima também de 35. E a semana deve começar muito quente, com máxima prevista de 36 graus na segunda-feira. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Cientistas afirmam que 2014 foi o ano mais quente da história. As medições começaram a ser feitas em 1880. As informações foram apresentadas em um relatório da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Análises feitas pela NASA chegaram às mesmas conclusões. Segundo a agência, entre 1880 e 2014, a temperatura média na Terra ficou 0,8 graus Celsius mais alta. Essa tendência é provocada em grande parte pelo aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera do planeta. O Corpo de Bombeiros realizaram hoje um trabalho de rescaldo no shopping que pegou fogo na rua 25 de março.
7 equipes voltaram ao Saara Shopping, que fica entre a rua Senador Queiroz e a rua Paula Souza, para conter possíveis focos de incêndio. O fogo começou no subsolo do prédio por volta das 3 da manhã de ontem e ainda persistia na manhã de hoje. Os bombeiros enfrentaram dificuldades para controlar as chamas, porque o fogo ficou confinado em um local pequeno, onde havia muitos produtos inflamáveis. Segundo os bombeiros, o edifício está com auto de vistoria vencido há 8 anos. Mas, segundo a prefeitura, o shopping tem uma licença de funcionamento e auto de verificação de segurança válidos. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel corre o risco de desabar e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Prefeitura afirma que vai multar consumidor que não respeitar as novas regras do uso das sacolinhas plásticas. As novas sacolinhas, que serão distribuídas a partir de fevereiro, serão 40% maiores que as utilizadas atualmente e deverão suportar até 10 quilos. As embalagens deverão ser feitas de materiais de fontes renováveis e sustentáveis. São 2 tipos de sacolas para deposição do lixo doméstico. As verdes, distribuídas nos supermercados, devem ser usadas para acondicionar recicláveis secos, como papel, plástico, vidro e lata. Já as sacolas cinzas devem ser usadas para o lixo orgânico e para os demais materiais, como restos de comida, cascas, papéis sujos e engordurados. As novas regras começam a vigorar no dia 5 de fevereiro, quando o lixo dos moradores e comerciantes começará a ser fiscalizado pela Prefeitura de São Paulo. A multa para quem não respeitar a lei pode variar de R$ 50 a R$ 500 para os consumidores e pode ser de até R$ 2 milhões para os comerciantes. A Aeronáutica conclui que o acidente que matou o ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, em agosto do ano passado, foi provocado por falha humana. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, as investigações da Aeronáutica apontaram que o piloto Marcos Martins operou os aparelhos do avião em desacordo com as recomendações do fabricante. Ao se ver obrigado a abortar o pouso e arremeter bruscamente, ele acabou sofrendo desorientação espacial, que é quando o piloto perde a noção de direção e orientação e referência da aeronave durante o voo. Ainda de acordo com o jornal, o relatório da Força Aérea se baseou em informações dos últimos segundos do voo, quando a aeronave caiu em ângulo acentuado e em potência máxima. A Aeronáutica ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em nota, o irmão de Eduardo Campos, Antônio, afirmou que a conclusão noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo é prematura, porque ainda estão pendentes conclusões de perícias consideradas importantes. Ainda na nota, Antônio Campos disse que se reuniu ontem com o procurador da República, Tiago Nobre, responsável pelas investigações, e que o procurador teria garantido a ele que os inquéritos serão concluídos até fevereiro. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha a manifestação do MPL e tem mais informações sobre o ato. Sabrina? Olha, nós estamos acompanhando a marcha aqui, quase chegando na Praça Roosevelt. E aqui, olha só, o trânsito bloqueado, ninguém passa aqui na região. E o cordão feito pelos próprios manifestantes também permanece acompanhados dos policiais. O movimento segue aqui pela Rua da Consolação, com destino primeiro à Prefeitura e depois à Secretaria dos Transportes. Segundo a Polícia Militar, são 3.000 manifestantes. Agora, já segundo o MPL, são pelo menos 15.000 pessoas nessa manifestação. Lembrando que na semana passada houve bastante tumulto, muita confusão e, por vezes, os manifestantes gritam aqui abaixo a PM, não queremos policiais militares. Como a gente percebe aqui, o policiamento é bastante intenso. O problema começa justamente quando os policiais entendem como provocação, mas por enquanto não há registros de confusão. Os manifestantes seguem para o centro de São Paulo, acompanhados dos policiais militares. Voltamos ao estúdio. Ok, Sabrina, pelas informações. Voltamos a falar agora com a repórter Carla Rodeiro, que está em outro ponto da região central e também acompanha o ato do MPL contra o aumento da tarifa do transporte público. Carla.
Olha, Estela, nesse momento eu continuo aqui na parte final, na parte de trás do grupo de manifestantes. Quem está nessa posição que eu estou pode ver a última faixa ali deles, R$3,50 é roubo, numa referência ao novo preço das passagens de transportes coletivos. A situação por aqui é bem calma, a gente vê ali alguns ciclistas acompanhando a manifestação sem muito aperto. Também aqui atrás estão os advogados que prestam assessoria ao movimento Passe Livre. E logo em seguida, a polícia. Aí sim, muita polícia. Muitos carros de polícia enfileirados, são dezenas. A polícia não divulgou o tamanho do efetivo desta vez, mas na sexta-feira passada eram 800 homens e a gente percebe que houve um reforço com relação a esse efetivo deslocado na última sexta-feira, mas por medida de segurança, alega a polícia, ela não diz quantos homens participam. Agora eu queria também lembrar que toda essa manifestação está sendo gravada. A polícia trabalha também com uma plataforma elevatória capaz de transmitir imagens ao vivo, em tempo real, para a central de monitoramento da Polícia Militar, que fica na Luz. E essas imagens, elas são captadas por câmeras tipo GoPro, acopladas no uniforme dos policiais. Então, são imagens captadas de vários pontos dessa manifestação. É com vocês. Chega ao fim a greve dos trabalhadores da Volkswagen. A montadora aceitou readmitir os 800 funcionários dispensados no início deste ano. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a companhia apresentou uma nova oferta na negociação trabalhista iniciada no final do ano passado. E os trabalhadores decidiram encerrar nesta sexta-feira a greve que já chegava ao 11º dia consecutivo. Toda a produção ficou paralisada enquanto os 13 mil funcionários da Volks estavam em greve. Mas agora, com as negociações, a fábrica voltará a funcionar normalmente na segunda-feira. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente sabe muito bem que previsões econômicas não são coisa para se levar ao pé da letra, no melhor dos casos. Mesmo os melhores economistas sabem disso. Mas não é possível planejar ao trabalhar sem alguma previsão. Hoje, os economistas do Departamento Econômico do Banco Itaú, que são em geral muito ponderados, fizeram uma revisão das suas estimativas para 2015, em um relatório dirigido a clientes. Não é muito animador. Até agora, esses economistas acreditavam que a economia do Brasil, o PIB, poderia crescer 0,8% neste ano. Já era pouco, menos de 1%. Mas era melhor que o quase zero de 2014. Pois bem, agora a previsão é de que 2015 vai ser no máximo parecido com 2014, crescimento de 0,2%, ou seja, quase nada. Se levado em conta o aumento da população, o país vai, na verdade, ficar mais pobre, em média, pelo segundo ano seguido. A inflação deve ser mais alta que em 2014, como a gente vinha dizendo aqui. O motivo, claro, os reajustes dos preços de serviços como eletricidade e transporte, represados por causa da eleição, entre outros motivos, como, além de que vão causar aumento, como o reajuste dos impostos. A inflação deve chegar a quase 7%, acima do teto da meta oficial. O dólar deve chegar ao final do ano em R$ 2,90, acreditam esses economistas. O desânimo não para por aí. Como todo mundo suspeita, é considerável o risco de falta de água e luz neste ano. Sobre esse assunto, o pessoal do banco diz o seguinte: com baixo nível de chuvas em dezembro e janeiro, mesmo com a normalização das chuvas a partir de fevereiro, os reservatórios das hidrelétricas devem chegar ao fim do período chuvoso em nível mais baixo do que no mesmo período de 2014. O desemprego deve aumentar também como previsto. No entanto, pelo menos, o aumento deve ser pequeno, embora qualquer desemprego seja sempre terrível para quem está sem trabalho. A taxa de desemprego, pelo menos, ainda continuará entre as menores dos últimos 30 anos. Sim, a partir do final do ano, as coisas devem melhorar. E a gente espera começar a dar alguma boa notícia, pelo menos ali por volta da Semana Santa. Boa noite. Indonésia nega último apelo feito pela presidente Dilma Rousseff para não executar o brasileiro Marco Archer, condenado por tráfico de drogas. Pela manhã, Dilma ligou para o presidente da Indonésia e fez um apelo por razões humanitárias, mas o pedido foi negado. Segundo o Palácio do Planalto, a execução deve acontecer amanhã por volta das 3 da tarde, horário de Brasília.
O assessor da presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, comentou a decisão do governo da Indonésia. A presidenta, como está na nota, lamentou profundamente essa posição do governo indonésio e chamou atenção para o fato de que essa decisão cria, sem dúvida nenhuma, uma sombra nas relações dos dois países. A Indonésia negou todos os 6 pedidos de clemência feitos pelo Brasil. A Anistia Internacional também se juntou ao governo brasileiro e condenou a execução. O instrutor de voo, Marco Archer, foi preso em 2003 ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. O teatro é a pedida para este fim de semana em São Paulo. Ari Fontoura faz O Comediante, no Teatro Raul Cortez. A peça de José F. Maia foi um dos últimos trabalhos dirigidos por José Wilker, que morreu em abril passado. O Grupo Tapa apresenta o clássico As Criadas, de Jean Genet, no Teatro Aliança Francesa, com direção de Eduardo Tolentino. A montagem tem no elenco Clara Carvalho, Denise Weinberg e Emília Rey. As estreias de hoje são Guerra Sem Batalha, da companhia Le Comédien Tropical, que mistura teatro e música no Centro Cultural São Paulo. E Dissecar uma Nevasca, da sueca Sara Stridsberg, no Sesc Belenzinho. A primeira é uma criação coletiva a partir da peça Mauser e do livro autobiográfico Guerra Sem Batalha, do alemão Rainer Müller. 6 atores e 4 músicos interagem num palco que abriga um Fusca, uma máquina de lavar, uma sala de espera de hospital. Não esperem um enredo formal. O mesmo serve para Dissecar uma Nevasca, que conta a história da mítica Rainha Cristina da Suécia, que venceu guerras e abdicou aos 27 anos. A tradução é de Bim de Verdier e a música é de Léo Correa de Verdier, que descendem de um músico francês que foi para a Suécia no século XVII compor justamente para a Rainha Cristina. E a Nevasca é produzida em cena com tecnologia. Para quem gosta do inusitado, o grupo cearense Em Foco encena a peça Além dos Cravos, amanhã e domingo às 16 horas, no Cemitério da Consolação. Entre lápides, o público é convidado a refletir sobre as incertezas da vida. E para quem prefere a boa MPB, Milton Nascimento traz a turnê de À Tarde para o Teatro J. Safra. Ele faz uma releitura dos clássicos de seus 50 anos de carreira. E Miúcha fica até domingo na Caixa Cultural da Praça da Sé, apresentando Uma Cantora e 3 Cariocas, que emenda canções de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, com histórias de amor e boemia dos anos dourados do Rio de Janeiro. Aproveitem, boa noite. E vamos mais uma vez falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha a manifestação do MPL e tem mais informações. Sabrina? Olha, agora começou a ficar tumultuada essa manifestação. Uma pessoa foi detida, um manifestante, aqui já chegando próximo à Praça da Rua, a Praça Roosevelt, e foi feito um cordão policial bastante forte e as pessoas pedem o fim da repressão. Houve uma certa correria aqui, mas parte da manifestação continua a caminhar no sentido da prefeitura. Mas como a gente pode avistar ali no canto, na esquina dessa rua com a Consolação, há uma aglomeração de policiais por causa dessa prisão e da insistência de alguns manifestantes em que essa pessoa seja devolvida aqui para o protesto. A confusão, pelo menos, parece ter acalmado nesse momento, mas o policiamento todo aqui reforçado e a postos como realmente no momento tumultuado, mais tenso, até esse momento mais tenso dessa manifestação de hoje. Voltamos ao estúdio. Mário Luiz Thompson é um fotógrafo que acompanhou de perto a história da música nacional e internacional, mas que nunca abriu mão de voltar para casa no bairro do Campo Belo, em São Paulo. No imóvel, as paredes cobertas por imagens históricas fazem do lugar praticamente um museu. Por tudo isso, Mário Luiz Thompson é um personagem que é cara de São Paulo. Chega de saudade,
O amigo João Gilberto escreveu certa vez: Mário já vem da arte. Mário é Mário Luiz Thompson, 65 anos de idade, filho de Iris Thompson de Carvalho, pianista e escultora, amigo de dezenas de músicos, fotógrafo que registra tudo que é show e que tenta resumir em meia hora de conversa histórias de uma vida inteira que dariam um filme. Fui para Nova York, eu conheci o John Lennon. E ficamos amigos íntimos, morei 44 dias com o John Lennon. Aí voltei para o Brasil e meu pai morreu, né? Aí eu fiquei desanimado aqui, peguei uma mochila e fui ser hippie lá em Arembepe. E lá morei na mesma casa que a Janis Joplin. Aí a gente saía na praia de madrugada, cantando para a lua. Parte das lembranças está documentada em milhares de fotos que Mário guarda e expõe em casa, na zona sul de São Paulo. Eu ia para a praia com o Caetano, com o Gil, com a Gal. Essa foto que bonita. Raul Seixas batendo continência para Mário. É para você mesmo? É para mim mesmo. Dá só uma olhada. Quem tem esse privilégio? Além de todas essas histórias, ia ser mesmo difícil que o Mário não ficasse conhecido como fotógrafo das capas de disco de MPB, com imagens antológicas, clássicas. Por exemplo, o Chico Buarque, bem novinho, a Maria Bethânia, a Cássia Eller, também bem no início da carreira, e capas como essa, olha, João Gilberto ao vivo, Vinícius e Toquinho, o Gilberto Gil também, super novinho. Isso aqui é pura história. Eu fotografava porque eu gostava, né? Independente de ser uma solicitação profissional. Quando apostava em algum artista, registrava. Foi o caso do início de carreira de Almir Sater, Novos Baianos, mas se não acreditava, aí não tinha gravadora que fizesse o Mário clicar, em especial nos anos de ditadura. Agora eu já tenho dúvida se o cara era mesmo, mas tinha uma época que era certeza absoluta que o Simonal era dedo duro, sim, né? E aí me chamaram para fazer a foto do Simonal, eu falei, não faço. Nossa, os caras que... Você se arrepende, então, hoje? Hã? Se arrepende, então, hoje de não ter feito essa foto? Não, foi a atitude que eu podia tomar naquele momento, né? Além da MPB, música internacional. Por exemplo, Ray Charles sem os óculos. Pois é, ele fotografou. E de pensar que tudo começou com esse equipamento. Aí eu com essa maquininha ali assim, fotografei ele, né, com 15 anos de idade. E depois se tornou a capa do meu livro 40 anos depois, né? A foto em questão é essa, e que inspirou o próprio Mário a retratar o Brasil décadas depois em imagens que devem virar livros e exposições. O fotógrafo não parou de fazer capas de disco, não, mas hoje curte mais a casa para onde sempre voltou após suas andanças. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians perde o primeiro jogo da temporada para os alemães do Colônia. E volta a campo amanhã em partida válida pela Florida Cup nos Estados Unidos contra outro time alemão. Celso, tudo bem? Gabriel, a Alemanha. Não bastassem os 7-1 na Copa, não ficou trauma, né? Mas no caminho corintiano, o Bayer Leverkusen, que goleou o Fluminense ontem pelo mesmo torneio por 3-0. Contra o Colônia, ontem prevaleceu a melhor organização alemã. Resultado, derrota por 1-0. Ainda desentrosado, o Corinthians perdeu por 1-0 para o Colônia da Alemanha na estreia pela Florida Cup. Aos 13 minutos de jogo, Pesco recebeu o lançamento pelo alto, aproveitou uma indecisão entre Gil e Fábio Santos e tocou na saída de Cássio. O Timão volta a campo pela competição neste sábado às 4 da tarde em Jacksonville para enfrentar o também alemão Bayer Leverkusen. Em termos técnicos e na velocidade do jogo, ele foi acima daquilo que eu imaginava, né? Uma equipe que ela vem já com o ritmo e também com a qualidade técnica que ela tem. Não é só o ritmo, não é só a velocidade que ela impôs ao jogo, daquilo que foi o jogo. E nós tomáramos o gol de uma forma inicial, ele quebrou um pouquinho até a estratégia, inclusive, do jogo. Para equilibrar essa situação de melhoria, nós vimos quebrar o ritmo do jogo, ia procurar tocar mais, demorar numa reposição de bola para ter uma condição também de equilibrar nesse aspecto. Fazer o gol e sair na frente, ela deu uma condição também para o jogo diferente.
Aí nós começamos a fazer pressão alta e estabelecer um ritmo maior para o jogo. Nesse aspecto foi bom, resultado não. O Celso, derrota no primeiro jogo do ano não preocupa, né? Não, o resultado é o menos importante. O que grita aos nossos olhos é a diferença do futebol alemão para o futebol brasileiro, do ponto de vista tático e do ponto de vista técnico. É uma coisa absurda. E o Palmeiras estreia na temporada amanhã. O Clube Paulista faz um amistoso no Allianz Parque contra o Shandong Luneng da China. O time chinês é dirigido pelo técnico brasileiro Cuca, que falou com os jornalistas ao lado do treinador palmeirense Oswaldo Oliveira. São 15 reforços, número que pode subir para 17. Elenco que beira 40 jogadores, porém apenas 28 estarão disponíveis para a disputa do Campeonato Paulista. Em primeiro lugar, eu quero lamentar essa atitude, né? Porque a gente inicia uma temporada jogando jogos sucessivos, com essa temperatura que a gente está vendo aí. E você ainda tem esse tipo de restrição, eu acho que isso é... Eu lamento muito isso, né? Para o amistoso de amanhã contra o Shandong da China, do técnico Cuca, Oswaldo já definiu o time alviverde. Valdívia machucado é desfalque, inclusive, para as primeiras partidas do Paulistão. Muitos que chegaram ainda não entrarão em campo. Para amanhã, eu acho que nós já vamos usar 6 desses jogadores. Fernando Praz no gol. Na defesa, Lucas, Tóbio, Vitor Hugo e Zé Roberto como lateral. No meio de campo, Amaral, Gabriel, Mendieta e Alione. Na frente, Maicon Leite e Leandro Pereira. Oswaldo fez sucesso no Japão. Cuca vive o mesmo na China. Cultura oriental a serviço do efervescente, italianíssimo Palestra. Na coletiva de hoje aqui na Academia de Futebol, naquela salinha de imprensa, com os dois treinadores lado a lado, o Oswaldo do Palmeiras e o Cuca do Shandong da China, não faltaram momentos de descontração. Vai um bate-papo em mandarim? Fala para ele repetir agora. Nem pensar, Cuca. Eu decorei ali na hora com eles ali no campo, com o pessoal da assessoria e da televisão. Mas agora eu não me lembro de uma sílaba, sinceramente. Início de temporada é só alegria, né? Só alegria, é isso. Valeu, Celso. Bom final de semana. Obrigado, tchau. Até segunda, tchau. Stella, com você? Mais de 20 pessoas são presas em operações contra o terror na Bélgica, na Alemanha e na França. A Bélgica prendeu 13 pessoas e matou 2 jihadistas. As autoridades disseram que os detidos planejavam ataques contra policiais. O governo acredita que uma centena de belgas já teriam voltado ao país após treinamentos de combate com grupos jihadistas na Síria e no Iraque. Na Alemanha, um homem foi preso sob suspeita de ligação com o Estado Islâmico e mais 2 pessoas foram presas sob acusação de chefiar uma célula do grupo fundamentalista. Na França, 12 pessoas detidas estariam envolvidas nos ataques à mercearia judaica e à revista Charlie Hebdo. 8 suspeitos foram colocados em prisão preventiva. Eles podem ter dado apoio logístico aos terroristas, como armas e veículos. Mais de uma semana depois dos ataques, o secretário de Estado americano John Kerry chegou a Paris. O governo dos Estados Unidos sofreu críticas por não ter enviado um líder de primeiro escalão à marcha de domingo passado. Kerry se reuniu com o presidente François Hollande no Palácio do Eliseu e, na companhia do chanceler Laurent Fabius, visitou o memorial em frente à mercearia judaica, onde 4 pessoas foram assassinadas. O secretário americano também colocou uma coroa de flores no memorial diante do prédio em que os irmãos Kouachi mataram 12 pessoas. Perto de Paris, aconteceu hoje o funeral do cartunista Charb, editor-chefe da revista Charlie Hebdo. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, político de extensa carreira, em que ocupou cargos de destaque na vida pública brasileira, com passagem por vários partidos, como a Arena, o PFL, DEM, e atualmente é integrante da Executiva Nacional do PSD, o Partido Social Democrático.
Muito obrigada, Lembro, é uma alegria por estar conosco. Mais uma vez, uma oportunidade para uma reflexão sobre o momento político que o país vive. Que é complexo. E eu quero começar, eu vi uma entrevista sua em que fez uma avaliação sobre o governo, a gestão do governo Geraldo Alckmin, em que a classificou como mediana. Agora, eu quero saber a sua avaliação em relação à gestão do governo Dilma no primeiro mandato. Foi também mediana ou desastrosa, como diz a oposição? Não, eu creio que foi mediana também. O Brasil está num momento difícil de transição, não só econômica como política. Então, o governo Dilma, na primeira fase, teve algumas situações extremamente complexas. Eu tenho temor de julgar com muita frieza o que aconteceu. Por exemplo, o ministro Mantega, que é a grande figura, alvo de todas as críticas, eu creio que o ministro Mantega agiu bem, agiu com coragem, com equilíbrio, quis recompor a economia brasileira e certamente houve interesses muito grandes que boicotaram o trabalho dele e da própria presidente Dilma. Portanto, quer dizer que eles são vítimas da rota que eles estabeleceram na condução da economia do país ou são os autores que assinam a economia que nós... Aí é uma visão, o modelo da política. A sua visão é uma visão sectária. Eles não são nem eu estou perguntando, eu estou respondendo. Ele não é nem vítima e nem algoz, nem nada. O que acontece é o seguinte, a presidente Dilma quis alterar os rumos da economia brasileira, diminuiu os juros, utilizando os bancos públicos, quis dar apoio às indústrias brasileiras, oferecendo subsídios, oferecendo incentivo ou desoneração fiscal, e tudo isso teve um custo alto que nós vamos pagar agora. Porém, era uma visão nova da economia, não é o neoliberalismo clássico tão a gosto de certas figuras conservadoras e reacionárias que nós temos no Brasil. Além da questão da economia, que é desalentador e vai precisar, né, desse ajuste. Não é, também é uma visão pessimista. Mas por que o anúncio de medidas que trazem uma contenção, trazem contingenciamento grande de verbas em setores, até na educação? Quer dizer, tudo isso se entende como uma ação pensada para pôr a economia nos trilhos. Realinhamento para uma futura visão e preservação dos direitos sociais particularmente. Portanto, eu acho tudo normal, não vejo nada de anormal na política brasileira econômica. Não anormal, mas assim, não é uma coisa de euforia. Quando eu disse, é desalentadora nesse sentido. Eu diria a você que o brasileiro, e todos nós como brasileiros, somos ciclotímicos. O brasileiro vai da euforia, da grande nação, e ao 7-1. Portanto, nós somos um povo muito sensível. Eu não sei por que, talvez, a grandeza brasileira sempre foi cantada de uma forma muito excessiva e qualquer problema que crie uma insegurança, o brasileiro cai em depressão. É um momento de depressão, isso passa logo. Bom, num momento que é de depressão e que espero passe logo, há uma outra questão que eu quero saber, no seu entender, o quanto isso pode agravar e retardar esse passar logo. A questão das denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, o próprio Ministério Público dizendo que prossegue essa questão do desvio de dinheiro. Pera. Eu acho que o caso Petrobras é extremamente grave. Isso, mas onde eu quero chegar é até que ponto isso pode refletir... O Ministério Público não disse que continua, disse que esses agentes que estão presos continuam agindo, como foi o caso desse senhor que vai passear em Londres depois de tudo que fez, que é um absurdo, né? Ele é um cínico. Passear em Londres, aí claro até aí ele estava com essa possibilidade. Não foi passear, né? É claro que ele foi ver as contas dele. Passar os bens para filhos, essa coisa toda, como a própria presidente da Petrobras fez anteriormente, com as denúncias que estavam pipocando, tudo isso é que fica muito chocante. A indagação até que ponto tudo isso pode respingar e atingir a confiança que Dilma Rousseff necessita para o resgate da credibilidade do governo dela. A resposta à sua pergunta está nas eleições. Ela ganhou o pleito. Sim. Portanto, ela mostrou que tem o apoio de grande parcela da sociedade brasileira, ou no mínimo 51%. Sim, para eleger. Portanto, esse ponto e a outra metade que não quis, agora, né? Teve isso. Isso é normal, da política.
um país dividido entre dois partidos majoritários, acontece isso. Agora, eu creio que o grande momento é o momento da Justiça Federal. Esse menino que eu não conheço, de Curitiba, o Moro, ele é um menino que tem se agido com muita coragem, muita firmeza, muita dignidade, e o Ministério Público Federal. Portanto, eu creio que é um bom momento para o Brasil, é um momento de passar limpo as formas de agir. Porque quem agia mal, e esse é um problema muito sério e que as pessoas falam com grande cuidado, foram as empreiteiras, os grandes empreiteiros brasileiros. Os corruptores. Os corruptores. Isso é uma coisa dramática na política brasileira e na vida pública brasileira. Que eram intocáveis, né? Além de intocáveis, tem uma coisa mais grave. Durante o regime militar, havia planejamento do Estado. O Estado planejava e exigia determinadas obras. Hoje, quem faz o planejamento são as empreiteiras e as construtoras. Os governadores e o presidente da República só faz o que a empreiteira quer. Isso é dramático. Isso tem que ser passado a limpo. A única questão que nós temos é que do regime militar nós só sabemos o que era autorizado saber por eles próprios. Então, se isso era exatamente assim como dizem que era, que eles que comandavam e planejavam, nós não sabemos com absoluta certeza pela censura. Não, mas, meu Deus, nada foi analisado com tanta profundidade como o período do regime militar. Todo intelectual escreveu um livro e não se descobriu outra coisa melhor que o planejamento da área dos anos depois de 1964. Havia um planejamento oficial e isso foi o grande mal do governo a partir do Sarney, ou seja, o desmonte das estruturas de planejamento. Então, hoje, quem age e quem faz o que quer são as empreiteiras. Cláudio Lembo, eu vi uma declaração sua também, que eu achei interessante, em relação ao PSD, que o PSD poderá vir a ser o partido de centro poderoso no Brasil. Não tenho dúvida. E o PMDB? Não leva em conta o PMDB? Levo sim, mas eu acho que o PSD é uma nova mensagem política de centro. O PMDB sempre quis ser um partido de esquerda, semi-esquerda, e não conseguiu deixar nítida essa visão. Enquanto o PSD é claramente um partido conservador. E é o que está faltando no Brasil, um partido conservador. Ele pode atrair grandes contingentes populacionais para o conservadorismo, que é uma necessidade no país. E agora o Kassab, que até bem pouco era o presidente do PSD, agora ele é ministro de Estado, está licenciado, mas de qualquer forma ele está sendo visto como um articulador para a recriação do PL. De olho, é o que está sendo avaliado, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, numa futura fusão com o PSD. Essa articulação existe? E se existe, ela é legítima ou beira a fraude? Não existe fraude. Criar partido político, nós podemos criar um agora. Não, criar um agora, para fundir daqui a pouquinho, tudo isso antes da reforma política. Tem uma mania de ver não mal. É uma manipulação com áreas de fraude? O brasileiro, e particularmente os críticos políticos, os analistas políticos, é uma mania de ver mal em tudo. Primeiro, há um desconforto em muitos políticos com mandato nos partidos em que se encontram. Então, novos partidos serão criados, primeiro ponto. A ideia de fusão é ingênua, não haverá, não precisa, porque as coligações proporcionais vão acabar. Isso é inevitável. Na reforma política, a primeira coisa que vai acontecer é o fim da coligação proporcional. Aí não precisa fusão, não tem mais coligação, é uma coisa inevitável. E esse quadro partidário que está sendo agora alterado, movimentado, vulcanicamente, ele vai acabar, porque os novos partidos vão surgir inevitavelmente nos próximos 2, 3 anos. E os nervos parecem estar à flor da pele. Como é que o senhor viu aquela reação do senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, que disse que Kassab agia como cafetão? Olha que palavra que ele usou. É para cooptar parlamentares de outros partidos. Eu acho que, em primeiro lugar, o senador Caiado é um homem muito, apesar de culto, rústico. E ele talvez está usando uma linguagem que ele usa em determinados segmentos que ele frequenta. Mas acho que a melhor resposta foi o próprio ministro Kassab. Como é mal educado o Caiado.
Isso é efetivamente claro. A falta de educação é grave em política. A política é uma arte pedagógica e, portanto, nós não podemos apresentar a falta de educação. Cláudio Lembo, eu na abertura fiz aí uma menção à sua carreira política, aos cargos importantes que já ocupou na vida pública brasileira, inclusive governador, ou principalmente governador do estado de São Paulo, e pertenceu a vários partidos. E nos partidos a que pertenceu, a partir da existência do PT, eram partidos de oposição ao PT. Hoje, Cláudio Lembo é da Executiva Nacional do PSD, um partido que está apoiando o governo do PT de Dilma Rousseff. E eu quero saber, Cláudio Lembo mudou ou foi o PT que mudou? O Brasil mudou. O Brasil se arejou, o Brasil se tornou mais claro e viu a necessidade de um partido dos trabalhadores, que deve ser reciclado, é inevitável, e que também novos segmentos vão surgindo. Portanto, a governabilidade hoje é mais importante para o Brasil que as ingênuas posições ideológicas do passado. Muito obrigada, Cláudio Lembo. Uma boa noite. Igualmente. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o ato do MPL contra o aumento da tarifa do transporte público. Sabrina. A manifestação continua, já se aproxima aqui da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos começar agora a entrar aqui na Rua Xavier de Toledo. São muitos os manifestantes, só que cerca de 400 saíram por uma rua lateral quando o ato descia a Rua da Consolação. E agora eles seguem no sentido da Avenida Paulista. Preocupação justamente da polícia de que isso não acontecesse. Por isso, os policiais foram reposicionados. Há um contingente policial bastante grande. Fala-se aqui em um número de 2.000 policiais. Mas o problema é que aqui, muitos momentos, há uma provocação de que abaixo a polícia militar. A gente também percebe muitos mascarados. E aí, a tensão de que haja algum tipo de conflito. Mas, por enquanto, já chegando aqui à Prefeitura. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. A gente se vê às 10 horas. Até já. Na semana do aniversário da TV Gazeta, relembre os seus momentos marcantes em Gazeta 45 anos. A partir desta segunda, 7 da noite, no Jornal da Gazeta.